boa tarde, meus convidados. Sou colunista chave de ouro da web radioteologia.net. Nós estamos ao vivo no Instagram do Gilson e no Instagram da Milene. Então, boa tarde, sou colunista chave de ouro e eu tenho aqui hoje dois convidados maravilhosos. Gilson, que é candidato avulso, ele vai explicar como que é um candidato avulso, e Diana, candidata estadual pelo Podemos, não é isso? Nosso bate-papo hoje é um bate-papo bem light, entendeu? Nós vamos aguardar o produtor chegar e daqui a pouco nós vamos dar um início. E hoje temos também convidados de uma banda de gaiteiros aqui. Gilson, como que é uma candidatura avulso e qual o propósito? Boa tarde a todos, né, que estão nos escutando. Boa tarde aqui ao nosso amigo, né? Muito obrigado, Chaves de Ouro, pelo convite. E também a Diana, né, candidata a deputada estadual, né? Queria agradecer a todos aqui. Bom, candidatura avulsa é uma candidatura sem partido político. É uma candidatura baseada no artigo 23 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, combinada com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que fala que todo tratado de direitos humanos tem que ter aplicação imediata. Então, desde 92, essa convenção foi ratificada pelo Brasil. Então, juridicamente, desde 92, é possível candidatura avulsa no Brasil, como já existe na maioria esmagadora dos países democráticos no mundo. Olha, então, depois você vai falar sobre a adesão e o propósito. E agora eu vou falar com a minha amiga Diana. Diana, boa tarde. Boa tarde, tudo bem todo mundo aí? A Diana é da área financeira. Diana, exatamente. Qual é a relação da sua área financeira com a política e com o seu objetivo dentro da política? Exato. Eu vim para a política porque a gente viu a dificuldade que é fazer empreendedorismo, porque estão colocando vários negócios, várias aberturas de negócio e o suporte ao empreendedor ele está ficando escasso. Então, essa dificuldade financeira de cada um, né? Ele precisa ter esse suporte para trás do empreendedorismo. Então, a educação financeira vem nessa base, vem nesse viés de colocar o empreendedor realmente com uma base sólida de iniciar um negócio e continuar esse negócio. E de onde você traz esse know-how? Eu sou educadora financeira e eu tentei, né, na realidade, abrir esse negócio de finanças e me esbarrei com toda a burocracia que nós temos aqui no estado do Rio. Tem melhorado um pouco aí com algumas outras leis, a lei de liberdade econômica que foi feita, mas ainda não está dentro da área de finanças, né? A questão do empreendedorismo e burocracia, como que você, como uma pessoa que está dentro da área, vê essa questão? Então, nós precisamos, na verdade, entender que antes de empreender, precisamos ter um suporte realmente financeiro. Isso em casa, isso em qualquer dia a dia, nós temos que ter esse suporte financeiro. Essa mente empreendedora, essa mente de finanças precisa ser depositada primeiro na gente, para depois começar algum negócio, né? Qual é o lema que você traz para que as pessoas aderam a essa questão de que o candidato tem que trabalhar junto à finança e à questão do empreendedorismo? Aí vai na minha frase que está lá no Instagram, está em todas as redes sociais, que é a competência que conta. Então, a gente precisa ter competência para iniciar um negócio e eu acho que a gente precisa dar um suporte à sociedade para ter essa competência. Gilson, dentro da questão que você se mantém como candidato avulso, a adesão, como é que é a adesão de candidatura dos outros candidatos que apoiam sua candidatura? A minha candidatura ela tem um apoio popular muito grande, porque 92% da população brasileira não é filiada a nenhum partido político. E também os filiados, né, ou seja, a base de cada partido político, ela, de certa forma, é discriminada pelos donos dos partidos, pelos presidentes nacionais dos partidos. Então há uma insatisfação da base partidária de todos os partidos, né, com a cúpula partidária. Então tem prefeito me apoiando, vice-prefeito, tem deputado, tem pessoas de base partidária que também me apoiam. E a maioria esmagadora do meu apoio é da população mesmo, que não é de partido político nenhum.
E qual um slogan que você usa para que as pessoas aderem sua candidatura? A gente não tem, assim, vamos dizer, o nosso slogan é criar democracia substancial, né? O slogan é o poder do povo, poder, né? É do povo, pelo povo e para o povo. Na verdade, esse slogan não é meu, é do presidente americano Abraham Lincoln, né? Que criou esse lema, né? E era um democrata, né? O seu partido, ele é centro, esquerda ou direita? Como que você consegue fazer esse manejo? A gente é social-democrata, é a favor do desenvolvimento social, que as pessoas tenham uma vida digna, que as pessoas tenham acesso a uma saúde de qualidade, as pessoas do interior principalmente, que as pessoas do interior hoje, isso é uma reclamação geral percorrendo pelo Brasil, as cidades do interior, o pessoal reclama da saúde, que eles têm que ir para a capital para ter um tratamento adequado, o pessoal que tem diabetes, ou tem câncer, ou problema no coração, problema de pressão alta, eles têm que ir para a capital para conseguir atendimento médico. A gente quer interiorizar a saúde para que o interior tenha a mesma qualidade de saúde que tem a capital, como já existe na Europa. Na Europa é assim, você vai no interior da Europa, a assistência à saúde lá é igual a uma capital europeia. Não precisa a pessoa se deslocar 300 quilômetros. Teve um que falou que parou de fazer um tratamento de câncer porque não aguentava viajar para a capital, tinha 400 quilômetros de viagem para ir, para voltar, e falou que era pior do que parar o tratamento. Então... E assim, em relação às minorias, o sindicato, como que uma candidatura avulsa vê o sindicato e a questão das minorias? A candidatura avulsa é social-democrata, ela entende que todos têm direito, tem que ter voz, né? Voz efetiva dentro do governo. Nós queremos criar, inclusive, um gabinete do povo ao lado do gabinete da presidência da República. Esse gabinete do povo vai ter representantes de todas as regiões brasileiras, de povos indígenas, quilombolas, pessoal do norte, sul, centro-oeste, sudeste, do interior, o pessoal trabalhador de várias áreas, profissionais liberais, enfim, vai ser um gabinete para ter uma interlocução permanente entre o povo e a presidência da República, de modo que o povo participe das definições das políticas públicas adotadas pelo governo federal. Inclusive, a gente vai criar a democracia digital. Democracia digital vai ser o que? A gente vai criar um aplicativo que todos terão acesso. Então, as decisões mais importantes da presidência da República, a gente vai consultar no aplicativo e a população toda vai votar. O que a população decidir é o que o presidente vai decidir também. Lá no início da nossa fala, o senhor citou alguma parte da Constituição e que as pessoas ainda não conhecem. Até que ponto a sua candidatura ela pode mostrar ao povo que todos nós temos o mesmo direito? Então, é isso, porque, por exemplo, a candidatura avulsa é aquela candidatura que qualquer do povo pode se candidatar independentemente de ser filiado a partido político. Porque a maioria, como eu disse, 92% da população não é filiada a partido nenhum. Essa população não se identifica com os partidos que estão aí. Então, alijar 92% do povo de participar dos destinos do Brasil, isso aí impede o desenvolvimento do país. Quem que o senhor citaria hoje da nossa história do Brasil que não foi um partidário? Bom, quem não foi partidário, eu vou dar um exemplo aqui que ele não foi partidário e foi o mais partidário ao mesmo tempo, que criou essa confusão toda no Brasil, essa vinculação de candidatura a partido político. Isso é uma aberração democrática, né? Não existe em outras democracias esse tipo de coisa, é uma coisa brasileira. Foi o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, no Estado Novo, ele proibiu a existência de partido no Brasil, de 37 a 45. E ele era simpático ao fascismo, né? Aí quando ele viu que os fascistas estavam perdendo a Segunda Guerra Mundial, ele se alinhou com os democratas, os aliados, e os aliados ganharam a guerra e ficou uma situação insustentável. Ele manteve um regime ditatorial no Brasil. Aí ele mudou da água para o vinho, de 100 partidos, ele obrigou que agora as candidaturas só poderiam ser por partido, pela lei Agamenon, é o nome da lei Agamenon. Aí criou o DN, o PTB e o PSD. Ele criou o PSD
e o PTB. Os dois ele criou, e o DN, os amigos deles que criou. Entendeu? Seu ideal, ele nasce de como e quando? Então, o meu ideal nasce no sentido, eu pessoalmente eu já consegui tudo que eu queria, né? Então, eu achei, profissionalmente, tudo, eu não dependo de política para viver, eu sou advogado público, tenho, né, um rendimento alto, né? Então, eu quis dar uma contribuição coletiva, né, com o estudo, que eu sempre estudei em escola pública, na Universidade Federal Fluminense, na UERJ, na Escola da Magistratura. Então eu quis dar uma contribuição coletiva para desenvolver o Brasil, porque eu vou muito em Portugal, e quando eu volto de Portugal para cá, é um desânimo danado, né? Como é que o senhor vê a questão periférica, genocídio, na sua campanha? O que temos para o futuro, dentro da legislação? Eu acho que a inclusão social na política, a inclusão do povo na definição do destino do país, isso aí automaticamente vai gerar o desenvolvimento do país. É óbvio que o desenvolvimento não vai ocorrer de um ano para o outro, mas as pessoas participando, elas vão levar os problemas que existem, e esses problemas vão sendo resolvidos naturalmente. Eu acho que a democratização do Brasil é uma condição sine qua non para o desenvolvimento do Brasil. Diana, sinta-se à vontade de interagir com o meu convidado, tá bom? Diana, quando você fala na questão financeira, isso aí não tá bem perto da burguesia, não está longe da periferia? Não, pelo contrário, eu acho que a gente já começa, a gente teve um bate-papo antes aqui, acho que a gente já começa a empreender exatamente quando a gente já acorda, quando a mulher já está... Quando a mulher já está acordando e ela consegue fazer todo o empreendedorismo dentro da casa dela, ela consegue organizar todo o estoque de comida dela, ela consegue projetar o que ela vai precisar, o quanto de dinheiro aquele salário vai manter toda a família. Isso é empreender, isso é realmente manter e organizar suas finanças pessoais. Eu acho que as finanças é exatamente isso. A gente precisa só agora organizar as finanças comportamentais, que é como que o ser humano ele atua dentro do comportamento humano para dar aqueles cliques, ver uma propaganda, opa, não é o dia, mas dia 10 vai ser. Como é que você vê a questão do Estado e a questão da pública em relação à finança e à questão do empreendedorismo? Então, o Estado ele precisa, ele já tem vindo bastante com o empreendedorismo, né? Ele tem o Senac, todas as outras instituições que a gente tem aí, dessas parcerias, a gente tem bastante coisas voltadas para o empreendedorismo. Associações, o que mais tem a Associação Comé e Maricá, tem uma porção de coisas que a gente tem aí e que dá muito certo, tem muita coisa boa acontecendo. Só que a pessoa olha lá, se entende, vibra, sai dali com um gás danado e vai montar o seu negócio e não consegue. A questão burocrática. A questão da burocracia é o que mais martela. A Lei de Liberdade Econômica fez 280 atividades realmente que não precisa de tanta burocracia. Tem rodado aí o nosso estado do Rio de Janeiro. Porém, ainda falta muita coisa para fazer nessa área de liberdade econômica. Na época pandêmica, quer dizer que nós ainda não saímos dessa, apareceram muitos empreendedores que ficaram informados. O que você faria? Você, quanto empreendedora e palestrante, você daria conselhos ou até mesmo levaria essas pessoas para não informatizar? Para não informalizar a questão, né? Então, eu acho que se a pessoa chegou até o ponto de ficar informal, sair da carteira assinada para ir para o informal, tem muita gente que gostou, tá? Tem muita gente que viu o dinheiro na mão, fresquinho lá, e agora ele precisa só entender que aquele dinheiro precisa cuidar dele para sempre, como ele pensa no auxílio, quando ele é desligado. A gente tem essa segurança na carteira assinada. Mas quando a pessoa empreende, ela precisa fazer o auxílio. Então, o fundo de reserva, aquele reserva que a gente precisa ter, eu acredito que a maioria, quando vem com um salário, por ser de baixa renda, não consegue guardar dinheiro.
mas a gente precisa fazer essa finança comportamental, essa mente empreendedora, essa mente realmente de finanças mudar. Aqui são 2 limites, um estadual e um presidente. Como é que vocês veem contrato intermitente? Gilson, contrato intermitente, no seu um eventual mandato seu, como é que você vai ver essa questão trabalhista de contrato intermitente? Gostaria que vocês dois respondessem essa questão, por favor. Eu entendo o seguinte, que o empreendedorismo, como ela falou ali no início, não é uma coisa só de grandes empreendedores. O camelô é um empreendedor. Né? Então, eu acho que tem que ter apoio a quem mais precisa. A ideia do nosso governo é dar mais apoio a quem mais precisa e menos apoio a quem menos precisa. Hoje é o contrário. Hoje toda a economia brasileira é voltada para a exportação. Quer dizer, a economia brasileira não tem que ser voltada para a exportação, tem que ser voltada para atender o brasileiro. Então, por exemplo, não pode um país que é o maior produtor de carne do mundo, o pessoal passar fome. Isso aí é um absurdo. Eu passei agora em Catalão, né, eu descobri isso andando pelo país. Né? Eu passei em Catalão, cidade de Goiás, tem uma mina de nióbio lá, que é uma mina enorme. Você olha, parece um formigueiro de caminhões saindo, entrando e saindo. Tudo é uma firma, Stauling, que é o nome da firma que explora lá, que é uma firma chinesa. Quer dizer, aquilo ali, o que está fazendo com esse nióbio brasileiro? Esse nióbio, para você ter uma ideia, o Canadá... Nióbio é o que? É um mineral? É um metal caríssimo, que é usado em bomba atômica, é usado em cápsulas de mísseis, é usado em aparelho de celular, em televisão, tem vários... Isso é material tipo de exportação mesmo? Então, estão pegando o nióbio brasileiro, eu não sei o que está fazendo, é um formigueiro, caminhão saindo um atrás do outro. Quer dizer, eu descobri a cidade de Catalão. Então, quer dizer, ela tem a maior mina, eu fui saber a maior mina de nióbio do mundo. O Brasil tem 98% do nióbio do planeta. E a maior mina em Catalão. E a cidade de Catalão, que tem trilhões de dólares ali em reserva de nióbio, numa miséria danada. Isso não pode acontecer, entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Investir mais em quem mais precisa. Investir menos em quem menos precisa e cuidar das nossas riquezas, proteger nosso meio ambiente, nossas florestas, a população indígena, né, os povos indígenas, povos quilombolas, dar acesso às pessoas. Essa questão do empreendedorismo é dar acesso a crédito com linha do BNDES específica para pequenos e médios e também para o empreendedor individual, inclusive agrícola. Eu entrevistei esses dias uma pessoa que ela é uma agricultora familiar. Ela falou que não tem apoio nenhum, né? Lá no interior da Bahia. Aqui no Rio nós temos a Casa do Empreendedor. Essa Casa do Empreendedor, ela realmente tem um suporte. Mas é o que eu estou falando. A gente tem todo o suporte de abrir o CNPJ, de fazer toda aquela situação, toda a parte burocrática, o caminho em si. Mas atrás disso é necessário essa educação financeira. Essa mente empreendedora, a gente precisa realmente batalhar para isso, entendeu? O suporte, ele existe. E na questão das leis trabalhistas, esse contrato intermitente, como é que você, como da área financeira, e você, como candidato avulso a presidente, como é que vocês... Está dentro do meu programa de governo, com relação à legislação trabalhista, é uma proposta que a gente fez, que está escrita no programa do governo, que a gente vai revogar a reforma trabalhista que foi feita. Retirando os direitos dos trabalhadores, a gente vai recolocar os direitos trabalhistas para os trabalhadores da CLT, porque esse governo aí retirou, né? Ele cancelou, e como a gente vai desfazer também a reforma da Previdência. Porque quando a pessoa está idosa, a pessoa mais precisa de dinheiro, aí vai lá, a aposentadoria derruba o valor. Não pode ser assim. Isso aí é falta de dignidade humana, falta de valorizar o ser humano, né? Então a gente vai desfazer a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E essa reforma da Previdência que você está falando, se nós tivéssemos já também a mente da educação financeira, estaríamos fazendo reserva de dinheiro desde cedo. Você vê a cultura americana, onde desde sempre é feita aquela poupança, né? Onde a criança, quando chega na faculdade, ela já tem toda a faculdade completa, paga. Se ela for para a área particular, está lá, está paga. Você precisa realmente mudar a mente da população, a mente realmente financeira da população. Capital de giro, como é que
financeira, capital de giro. Então, a linha do BNDES, a gente quer uma linha do BNDES forte, grande, só para pequenos empreendedores e médios empreendedores e empreendedores autônomos, urbanos e rurais, mas com facilidade, sem aquela burocracia que existe, que pede mais de 40 documentos. Vai chegar a identidade, CPF, o dinheiro está liberado, e a gente vai criar também uma parceria com o Sebrae, com essas escolas técnicas e tal, para dar um suporte ao empreendedor, para que ele tenha um suporte técnico também, que ajude ele a desenvolver, inclusive, essa educação financeira que a Diana está falando aí, que é uma maravilha, isso é uma maravilha. Na questão da cultura, a finança, ela participa diretamente na cultura, né? Economicamente. Como é que vocês, candidata estadual e o senhor presidente, vê a questão da cultura e a questão econômica? Eu acredito que a cultura, sem cultura a gente não é nada, né? É o que faz realmente a mente da sociedade, ela entender o passado, se projetar para o futuro. A cultura, ela está relacionada a toda a nossa formação como pessoa. Ela não tem que ser realmente colocado em prática qualquer projeto cultural, sem sombra de dúvida. Eu valorizo muito a cultura popular. Por exemplo, há uns 4 dias atrás eu estava em Machado, Minas Gerais, e lá tinha aquela dança do Congado, né? Na festa de São Benedito. Quer dizer, só tem 4 cidades brasileiras que têm Congado. Isso aí é uma dança tradicional. Enfim, eu sou favorável à proteção do patrimônio histórico e cultural do país, inclusive com investimentos também do BNDES e tal, que isso aí gera emprego, protege a cultura, protege a história do país, a memória, né? Do que aconteceu do passado. E tem mais, uma outra questão aí que vai além disso, que a gente propõe no nosso programa, é fazer uma compensação histórica. A gente pretende fazer uma compensação histórica para os povos indígenas que tiveram suas terras invadidas, né? Porque a gente invadiu a terra dos povos indígenas. E uma compensação histórica para os descendentes dos escravos. Porque acabou a escravidão, o pessoal fala, agora cada um se vira, e não pode ser assim, não pode passar uma borracha. Olha, essa questão aí dos escravizados, né? Eles foram escravizados, isso acontece até nos dias de hoje, sabe, Gilson? A questão social. O menino, ele comete um delito, o Estado aprisiona o menino, e na hora que o menino vai para a rua não dá nenhum suporte. Para onde que o menino vai se não tem o suporte do Estado? Essa condenação, ela continua. E a questão até mesmo, não só delito, mas a parte de adoção, né? Eu estou passando por um processo de adoção aí, né? Então, a gente fica também temerosa no sentido de que quando você não consegue adotar a criança, ela está lá e continua. A partir de 18 anos, é tchau do orfanato. Vai para onde? Olha, então foi muito bom pegar um gancho. A questão da redução de maioridade penal, como é que você, dentro do seu plano de governo, como é que você... Eu sou contra a redução de maioridade penal. Eu acho que o crime, ele vem pela questão social. E também tem o psicopata, existe, né? Tem psicopata que também pratica crime. Esse aí não tem jeito, esse aí tem que ser segregado no meio da sociedade, em tudo quanto é lugar assim. Agora, a maioria dos crimes, em pequenos furtos, tal, vem de problema social. Na medida em que a gente for resolvendo os problemas sociais, o Brasil for desenvolvendo, isso aí vai acabando naturalmente. A questão habitacional, na questão da renda e na questão de agregar. Como que vocês dois, quanto candidatos, veem essa possibilidade? Existe bastante projeto já, né? A gente tem a questão do Minha Casa Minha Vida, a gente tem outros projetos habitacionais onde a gente consegue fazer essa inserção das pessoas, né? Mas a questão, se não for através de projetos, você não consegue. A parte financeira hoje, você não tem estrutura para comprar uma casa de um dia para o outro, caso você queira, né? No nosso programa de governo, a gente pretende fazer o seguinte, catalogar quem não tem moradia.
Quem não tem moradia, o governo federal vai construir uma moradia e entregar na mão de cada pessoa que não tem moradia. 100%, vai acabar com o negócio de moradia, porque moradia é um direito constitucional, está no artigo 6º, então isso aí não tem discussão. A pessoa tem que ter direito à moradia. E quem tem moradia, mas a moradia não é digna, existe isso, principalmente em comunidades, encostas ele tem que tirar mesmo, porque é perigoso. Mas tem gente que tem moradia em comunidade que não tem banheiro, que não tem uma cozinha, que não tem... Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa, não só de construção de moradia para quem não tem, mas um programa de melhoria das moradias existentes para que essas moradias passem a ser dignas. Porque as pessoas não querem sair da comunidade. A pessoa foi criada ali, ela quer morar ali. Então tem que melhorar a moradia dela no local. Saneamento, 100% saneamento básico para o Brasil, para acabar com a poluição de mares, rios, já deveria ser uma pauta que já deveria ter sido riscada, né? O básico está aí para ir, a gente continua falando, né? Saneamento básico. Entendeu? Doutor Gilson, eu vejo que o senhor tecla muito na questão da Constituição. Até que ponto as pessoas e os estudantes hoje têm que conhecer a Constituição? Eu acho que a Constituição devia ser ensinada no ensino médio, tá? Em tudo quanto é país é assim, a pessoa tem uma noção de direito no ensino médio também. E como é que a pessoa vai exercer a sua cidadania plenamente se ela desconhece, né, a base jurídica então, da sociedade? Uma disciplina, por exemplo, é isso? É uma Nós disciplina... perdemos a moral cívica, né? O SPB. É uma disciplina assim, que deu uma base constitucional dos direitos fundamentais, dos direitos civis, dos direitos políticos, né? Tudo isso a gente tem que ter uma base para as pessoas que estão fazendo o ensino médio, para elas formarem uma cidadania plena. O Temer para cá, né, ele fez, a gente teve uma nova mudança no ensino médio, né, mas nada comparado ao que realmente precisa, né. O senhor, quanto sociólogo, como o senhor vê o comportamento da sociedade? Eu acho a sociedade brasileira muito assim, passiva, né? E não só eu, como o pessoal até de outros países, porque país nenhum aceita, né, o que a sociedade brasileira aceita. Se tem alguma coisa muito menor do que no Brasil e em outros países, vai todo mundo para a rua na mesma hora, quebra tudo. Pacífico até então? Eu acho que a sociedade brasileira é muito passiva. Ela aceita muita covardia, né, que esses governos fazem aí, e fica com medo. Tem muita gente que se acovarda, fica com medo de enfrentar, isso é perigoso. A palavra que eu mais ouvi até hoje, desde a minha pré-candidatura até agora a candidatura, foi: pô, você tem coragem, coragem. A diferença, sabe, Gilson, é que quando acontece aqui no Brasil são baderneiros. Quando acontece lá fora, são manifestantes. Qual é a diferença, hein? Não tem diferença. É questão de a parte cultural que ele está falando mesmo. Eu acho que quando a gente conhece o que a gente está brigando, você pode colocar até a parte não é o baderneiro, né? Não é o baderneiro. Mas a gente conhece pouco, a gente busca pouco. O nosso Brasil, ele não gosta da política, né? A gente não lembra quem a gente votou de deputado estadual, de federal na eleição passada, e vão ficar 4 anos aí. Então, a questão de você conhecer, você pode brigar. Agora, eu acredito que não é pacífico. Eu teria uma outra palavra que é só aquela pessoa imediatista. Tá dando confusão, vou lá na internet, vou falar e acabou. Pronto, amanhã eu não preciso falar mais. Por que a Diana quer ser candidata? Olha, foi um convite, né? São 2 amigos muito fortes aí, em casa. Aquela coisa, você vai dar certo, e a gente nunca acreditando que é o caminho. Eu sou formação, eu sou logística. O que é dar certo? O que é dar certo é buscar, é ter a coragem, é estar aí, botar a cara a tapa, e isso é dar certo. A gente já deu certo só de estar aqui. Olha, é o povo mesmo que pediu para eu vir como candidato, né, várias pessoas, aí eu resolvi vir, né, para dar essa contribuição coletiva, né, e também levantar essa questão aí da discussão da candidatura avulsa, da democracia, inclusive a gente passando aí um perigo, né, de ditadura militar, de querer ter retrocesso à ditadura militar, porque a gente saiu da ditadura militar, passou para a ditadura partidária. Agora eu quero transformar isso numa democracia mesmo, né?
que o povo tenha realmente voz, que tenha direito de participar do poder político da sociedade. É difícil uma pessoa que não está dentro da política entender um candidato avulso? É difícil? Um leigo, por exemplo? Não, o pessoal tem uma aceitação assim, fora do comum. Eles pegam o cartãozinho e falam, vão digitar 92 e vão votar. Eu não tive, ninguém questiona isso. Nós até falamos sobre a numerologia, até que ponto 92 está dentro de uma candidatura avulsa? Então, 92 a gente escolheu porque 92% da população não é filiada a partido político, e também porque em 92 foi o ano que o Pacto de São José da Costa Rica foi ratificado no Brasil, pelo governo Itamar Franco. Ele ratificou, acho que ele até não sabia o que ele estava ratificando, mas ratificou. Aí a gente colocou 92, né, o número. Aí isso dá abertura para outros candidatos também procurarem uma candidatura avulsa? Dá abertura. Tem um outro candidato, tem o Genilson de Oliveira. O número dele é 88. Ele é candidato avulso à presidência da República também. Ele é lá de São José dos Campos. Vocês já se confrontaram? Já? A gente fez um debate entre os candidatos avulsos. A gente está fazendo isso. No dia que tem um debate televisivo entre os candidatos partidários, a gente faz nas redes sociais um debate entre os candidatos avulsos. Perde-se o quê e ganha-se o quê com uma candidatura avulsa? Ganha a democracia. O povo começa a ficar mais esperto sobre a democracia, ter mais informações sobre, né, o que é realmente um sistema democrático, e passa a gerar esse questionamento. A ideia é plantar uma semente para democratizar o Brasil. Para tirar esse número 92% de não filiados a afiliados. Não, mas aí também entra em contradição. Se o Gilson está numa candidatura avulsa, por que as pessoas têm que se filiar a um partido? Seria essa a questão, né? Então, mas o partido, em tudo quanto é lugar do mundo, o partido político é só um meio mesmo de candidatura, é um grupo de pessoas que pensam de uma mesma forma. Quando não há há divergência, se não pensar de uma forma diferente? Não há divergência, tipo assim, entre a minha candidatura e as candidaturas dos partidos, né? Mas, por exemplo, o partido, ele nasceu com essa finalidade de unir pessoas que têm um pensamento em comum. No Brasil, não, eles transformaram o partido em meio obrigatório para exercer um cargo público, para concorrer. Isso aí foi uma privatização da soberania popular. Você perde na comunicação, televisiva, no rádio. Eu fiz um pedido liminar, estava a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, do TSE, pedindo tempo de televisão. Fundo partidário eu abri mão porque eu acho uma vergonha, né? A gente destinar 5 bilhões para fundo partidário. Mas aí você é um direito também, não é não? Não, porque 5 bilhões para fundo partidário e ao mesmo tempo o orçamento para combater a fome no Brasil é de 40 milhões, 125 vezes menos. Mas eu já vi gente pensar, mas se eu não pegar, para onde que vai o dinheiro? Eu abri mão, eu falei que eu não queria. Eu falei que eu não queria porque eu acho que isso aí não está correto. Você investir 125 vezes menos para combater a fome e 5 bilhões, que é um dinheiro exorbitante, para fazer campanha política, eu acho isso errado, entendeu? Uma candidatura avulsa, ela pesa só para o presidenciável, ou estadual, federal, prefeitado, vereador? Em tese, a candidatura avulsa é para qualquer cargo público. O artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica diz que qualquer do povo tem direito de concorrer a qualquer cargo público. Diana, tem alguma interrogativa para o candidato? Não, só que a gente vai caminhar junto a partir de agora. Aí você, no caso, você também está aberto a todos e a todas? Todo mundo que quer apoiar a gente aceita, porque a ideia da nossa candidatura é popular, né? É de agregar as pessoas para a gente construir um não país é contraditório mais desenvolvido. Para o candidato que adere à sua campanha com relação ao presidente do partido deles, não? Não, tem isso. Porque, por exemplo, existe hoje já uma certa um conflito, tá, entre a base dos partidos políticos e a cúpula dos partidos políticos, de todos os partidos. Então tem muita gente de base partidária que está me apoiando, porque tem
satisfeita com a cúpula, porque a cúpula do partido ela fica podando os candidatos que são bons. Então tem um bom gestor ali, ele está crescendo, pode ser prefeito, agora pode ser governador, o cara vai lá e corta a asa. Como é que você vai formar a sua base? A base nossa é a população. A população, o povo, Quem vai votar? Não? Tem uma indígena, por exemplo, vou te dar um exemplo, tem uma indígena que está fazendo campanha para mim em Guarani. Eu nem estava entendendo o que estava escrito, ela tem que traduzir para mim. Namara ou não? Namara? Não, é Miriam. Eu conheço a Miriam. Miriam, lá de Santa Catarina, né? Conheço. Então. E aí, a questão das finanças? Por que a finança é tão importante dentro de um Estado? É o que move tudo. Move nossa casa, move o Estado, move o governo e daí para cima. Se não tiver finanças, eu acho que finança e logística, que é as duas bases que eu tenho, eu acho que não sai do lugar. Mas a sua palestra é baseada em que teoria? Na parte financeira, educação financeira para empreender. Mas aí começa onde, por exemplo? Começa na finança pessoal. Começa na finança pessoal, pula para comportamental e daí a gente deslancha realmente mudando a mente empreendedora que todo mundo tem. Diana, o que você pensa das cooperativas? Tem que existir, tem que apoiar, tem que ter bastante apoio, tem diminuído bastante, né? A gente não tem... Mudou um pouco, todo mundo quer seguir seu caminho único. Eu acredito pela burocracia também, mas cooperativa tem que existir. E sindicato? Como é que é? O sindicato, cooperativa, até que ponto essa relação da economia ela vai buscar esses viés? O sindicato já vai mais para outra área, já vai mais para a parte ideológica, para pegar aquele nicho, aquele pessoal, para realmente direcionar, né? Então o sindicato é um mais à parte, não que não tenha finanças dentro do sindicato, mas um mais à parte. Gilson, a finança, que é a questão aqui da Diana, o que nós podemos esperar de um futuro governo dentro da economia? Então, na economia, a gente pretende fazer com que a economia interna brasileira, né, seja prioridade sobre a economia externa. E essa questão que a Diana falou aí, a gente vai agregar isso também. Isso é muito importante, ter uma educação financeira, né, para a população, para as pessoas. Eu acho que isso aí podia até ser também matéria no ensino médio. Porque, por exemplo, economia. Não, porque nos outros países é uma coisa que diferencia o Brasil, por exemplo. Vai em Portugal, né, ou Estados Unidos, Europa, de modo geral, a pessoa termina o ensino médio com uma profissão. Ninguém lá sai do ensino médio sem uma profissão já que ela treinou ali, ou atleta, a pessoa quer ser atleta, ou então vai ser da área do turismo, sai técnico em turismo, saúde, sai técnico em enfermagem, ou seja, técnico em edificações, para quem gosta de construção civil, mas a pessoa sai do ensino médio lá fora com uma profissão já certa. Hoje a gente tem a base... No Brasil tem formação geral. O cara sai em formação geral, ele sabe tudo e não sabe nada. E aí você sabe qual é a relação com os países, Estados Unidos, Portugal, que está bem acima do Brasil. Você acha que o Brasil ainda tem esse patamar de chegar a nível... Eu acho que pode ultrapassar os Estados Unidos. Por exemplo, em 1860, a economia, o PIB brasileiro era maior do que os Estados Unidos. Em 1860. Então, quer dizer, hoje é muito menor. Isso aí varia, né? Porque o Brasil é o país mais rico do mundo em recursos minerais, naturais. E eu estava conversando lá em Portugal, assistindo uma palestra do professor Vital Moreira, que é da Universidade de Coimbra, foi deputado do Parlamento Europeu. Ele falou que ele não entende como que o Brasil é subdesenvolvido. Ele falou que Portugal não tem 1 quilo de ferro, não tem 1 litro de petróleo, é um país desenvolvido. O Brasil tem tudo isso, é autossuficiente, é subdesenvolvido. É falta de gestão normal, é roubalheira, é isso que atrapalha o Brasil. Como é que vocês veem a equiparação do real junto ao dólar? O que você... Eu tenho um plano para valorizar o real, tá? Valorizar o real. Qual vai ser o plano? É um plano que eu vi que deu certo. Por exemplo, a gente tem que fazer assim, tudo que for vendido do Brasil para fora, quem quiser comprar carne brasileira, comprar
ferro, comprar os produtos que o Brasil tem, eu vou exigir que seja pago em real. Então os países vão ter que ter reservas em reais para comprar produto brasileiro. A gente não vai aceitar mais dólar, euro, franco, nada disso. Vai ter que pagar, quer comprar coisa no Brasil, tem que pagar em real. Isso aí automaticamente vai valorizar a moeda brasileira. É igual quando você vai nos Estados Unidos, se você for comprar alguma coisa lá em real, ninguém aceita. Com certeza. E só aceita o dólar. Com certeza. Eu acho a pauta perfeita e corroboro aí. Com certeza. E só voltando um ganchinho aí na questão que você falou da educação financeira dentro das escolas, hoje a gente não pode mais incluir nenhuma grade, né, dentro das escolas, mas a gente consegue fazer projetos dentro da escola, né, a BNCC já é travada, a gente consegue fazer projetos transversais. Tem se não me engano, faz uns 3 anos que o MEC ele está pensando, né, dessa forma, e veio a mudar essa cultura da educação financeira. Tem vários projetos já incluídos dentro tanto do ensino médio quanto dos outros trabalhos. Isso funciona demais. Então, vamos me informar a hora, por favor. Quem tem hora, me informar a hora aí, Diana. Nós estamos ao vivo. 6h10. São 6h10. Eu sou o colunista chave de ouro da Web Rádio Trilogia. Nós estamos ao vivo pela webradiotrilogia.net, no Instagram, WR. Aqui, meu amigo Gilson também está transmitido pela live. Quer dar... da primeira candidatura avulsa, né? Diana, então, nós estamos chegando já, vamos ter as nossas considerações finais, que nós temos um outro. Milena, vê lá, depois lá os nossos convidados já preparando. E vamos às nossas considerações finais e os agradecimentos. Tá bom, Gilson? Já mediante a sua presença, quero já te agradecer, Diana, a sua disponibilidade. E a conversa não termina aqui não, entendeu? Sim, depois vamos ter uma conversa mais, entendeu? Aqui nos bastidores. Eu vou continuar aqui ao vivo e vocês vão continuar. Nós já estamos sua rede social e as suas considerações finais. Já quero agradecer a presença de vocês dois e a disponibilidade. Gilson, por favor. Tá, eu queria agradecer a todos os espectadores, né, da minha live e da trilogia também. Lembrando que nós estamos Estados Unidos, Europa, África, Angola, Nigéria, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, todo mundo nasce, tá bom, gente? Maravilha. Então, beijo aí para todos, aí um abraço, considerações? Então, queria agradecer a todos, agradecer a Diana, ao nosso amigo aqui, Chave de Ouro, e dizer o seguinte, que no dia 2 de outubro, vote 92 e aconselho também a votar na Diana. A Diana gostei muito de conhecer a Diana, candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro, pessoa digna, correta, entendeu? Que a gente de cara já vê que é uma pessoa que vale a pena realmente ser uma deputada, participar da política brasileira. Então é isso. Eu agradeço a todos e agradeço a companhia de vocês. Diana, suas considerações finais, por favor. Obrigada pelo espaço de fala. A gente já conversou aqui um pouquinho antes, né? E realmente essa química, esse match aqui já pegou. Então a gente vai conversar realmente mais pra frente e realmente agradecer o espaço aqui da trilogia e falar que competência realmente é que conta. A gente vem se preparando bastante e a gente tem muito mais a dar ali. Quero desejar boa sorte a vocês. Muito obrigada. Quero que em 2023 você já venha aqui com a faixa presidencial. Exato. Você já na Alerj, porque São Gonçalo realmente precisa de um candidato. São 70 candidatos lá na Alerj e não tem um que representa São Gonçalo. Exatamente. E todos os candidatos tiraram voz de São Gonçalo. Exatamente. E hoje nós não temos nenhum representante da cidade de São Gonçalo. Entendeu? Então esse que é o viés. Diana, você leva essa palavra para todos os lugares que você for, fale sobre o gonçalense. Nascido e criado em São Gonçalo. Vocês têm que votar em candidatos de São Gonçalo, porque quando sai a verba, vai para o município onde o deputado está lá. Ele só vem em São Gonçalo para pegar um votinho. Com certeza. Entendeu? E é o segundo maior Sim, eleitoral. mas ele ainda não tem essa mentalidade de que o deputado estadual faz pelo estado e pelo município que ele está. Com certeza. Tá bom? Aí fica a saúde prejudicada, aí reclama da saúde, do transporte, da educação, da segurança, mas na hora de votar, vota em candidato que vem lá, não sei da onde, com todo respeito, tá, Gilson? Mas isso é a política, tá bom?
Então a política se faz assim, com diálogo, com conversa, com democracia. Muito obrigado, tá bom? Milena, vamos fechar a live aí, já fecha a live do Gilson e muito obrigado mesmo. Quarta-feira não estou aqui, quarta-feira é 7 de setembro, vamos estar aqui dia 14 com o conjunto Raiz, Força, Fé, né? Força, Fé e Raiz, tá bom? Minha assessora está fechando a live, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigada.